Às 3 da manhã eu acordei com o coração disparável, sem nenhum motivo, sem pesadelo, sem barulho, sem nada que justificasse aquela sensação de que algo tinha mudado enquanto eu dormia. O quarto estava escuro, o ar estava parado e mesmo assim eu sentia uma pressão estranha no peito, como se o mundo do lado de fora tivesse ficado um pouco mais pesado durante a noite. Me levantei, fui até a janela e quando abri as cortinas, o que eu vi me deixou parado por um bom tempo. A lua estava enorme. Não do jeito que a gente vê normalmente, aquele disco branco e distante que a gente mal nota no céu. Ela estava ali, baixa, densa, quase laranja nas bordas, como se tivesse descido um degrau e decidido ficar mais perto da terra por vontade própria. E eu fiquei olhando para ela sem conseguir me mover, com aquela sensação estranha de que ela também estava me olhando de volta. Agora eu sei o que estava acontecendo naquela noite, mas naquele momento eu não sabia absolutamente nada. Eu só sabia que meu corpo tinha me acordado por alguma razão que minha mente ainda não conseguia processar. Aquela inquietação no peito não era ansiedade. Eu conheço a ansiedade. Ela tem um gosto diferente, um aperto diferente. Aquilo era outra coisa. Era mais parecido com aquela sensação que a gente tem quando está prestes a tomar uma decisão importante e o corpo já sabe antes da cabeça. Uma espécie de aviso interno que chega antes das palavras. Fui até a cozinha, fiz um chá, me sentei na cadeira perto da janela da sala e continuei olhando para o céu. A rua lá fora estava completamente vazia. Nem carro, nem cachorro, nem vento nos galhos das árvores. Um silêncio daquele tipo que não é a ausência de som, é a presença de algo que você não consegue ver, mas consegue sentir na pele. E enquanto eu segurava a xícara quente com as duas mãos, tentando me aquecer, comecei a perceber que aquela sensação não era só minha. Mais tarde, naquele mesmo dia, 3 pessoas diferentes me disseram que tinham acordado no meio da madrugada sem motivo. Uma amiga minha me mandou mensagem cedo dizendo que tinha passado a noite com uma energia diferente, inquieta, com vontade de fazer coisas, de organizar, de começar algo. Um colega de trabalho comentou que tinha tido um sonho tão vívido que acordou achando que era real. E uma prima minha, que nunca falou nada sobre espiritualidade na vida, me ligou só para dizer que tinha sentido que algo tinha mudado enquanto ela dormia, mas não sabia explicar o quê. 4 pessoas. 4 experiências diferentes, a mesma noite. E nenhuma de nós sabia ainda o que estava acontecendo no céu. Isso foi o que me fez parar e começar a prestar atenção de verdade. Não é comum que pessoas tão diferentes, com vidas tão diferentes, sintam a mesma coisa ao mesmo tempo, sem nenhuma explicação óbvia. E quando isso acontece, quando o padrão aparece onde não deveria existir padrão, a única coisa inteligente a fazer é parar de ignorar e começar a observar. Foi exatamente isso que eu fiz. E o que eu descobri nas horas seguintes mudou completamente a forma como eu entendo esses ciclos de energia que a Lua ativa em cada um de nós. Se você está sentindo agora aquela mesma inquietação que eu senti naquela madrugada, se você chegou até esse vídeo por alguma razão que você mesmo não consegue explicar direito, então o que você vai ouvir a seguir é exatamente o que você precisa escutar. Fica até o final, porque o que vem depois disso é a parte que quase ninguém fala. Amigos, se esse conteúdo está chegando até você de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Agora deixa eu te explicar o que a ciência confirma sobre tudo isso e onde ela para de dar as respostas que a gente realmente precisa. Quando a Lua se aproxima da Terra, e ela faz isso em ciclos regulares,
a força gravitacional que ela exerce sobre o nosso planeta aumenta. Isso não é crença, não é espiritualidade, isso está nos livros de física. As marés ficam maiores, os campos eletromagnéticos sofrem variações e os ciclos biológicos de praticamente todos os seres vivos são afetados de alguma forma. Estudos feitos em hospitais ao redor do mundo mostram que certas ocorrências aumentam em noites de lua cheia. Pesquisadores de universidades europeias documentaram alterações no padrão de sono humano durante os picos lunares. O corpo humano, que é composto em grande parte por água, responde à atração gravitacional da Lua da mesma forma que os oceanos respondem às marés. Isso é biologia básica. Mas aqui está onde a ciência para e onde a experiência começa a falar mais alto. Porque tem algo que acontece durante uma superlua que nenhum equipamento de laboratório conseguiu capturar ainda e que qualquer pessoa que já viveu uma sabe reconhecer. Existe uma qualidade diferente no ar, uma espécie de membrana invisível entre o que você era ontem e o que você pode se tornar amanhã, que fica mais fina nessas noites. Como se o esforço necessário para atravessar de um estado para o outro diminuísse. As pessoas tomam decisões que vinham adiando há meses. Conversas que estavam travadas destravam de repente. Sentimentos que estavam enterrados sobem à superfície sem que ninguém tenha cavado. E o mais impressionante é que isso acontece com pessoas que nunca ouviram falar em portal energético, em frequência lunar, em nada disso. Acontece porque é real, e o que é real não precisa que você acredite nele para funcionar. Naquela mesma semana, eu conversei com mais de uma dezena de pessoas e todas descreveram variações da mesma experiência. Uma sensação de que algo havia se deslocado, de que o mundo tinha girado 1 milímetro numa direção que a gente não consegue medir, mas consegue sentir. E essa sensação não era negativa, não era assustadora. Era mais parecida com aquele momento em que você finalmente abre a janela depois de dias com a casa fechada e o ar fresco entra de uma vez, preenchendo tudo. Um alívio que você nem sabia que estava esperando. O que essa sensação significa e o que ela está abrindo dentro de cada pessoa é exatamente o que vou te contar agora. Sabe o que é mais perturbador em tudo isso? Não é a lua em si. É perceber que você passou anos inteiros esperando um reinício que nunca chegou porque estava esperando pela data errada. A gente cresce acreditando que o ano começa numa virada de calendário, que a vida muda quando o relógio marca meia-noite, que basta uma data nova para tudo se reorganizar. E aí janeiro passa, fevereiro passa e você está exatamente no mesmo lugar que estava antes, com as mesmas travas, os mesmos pensamentos circulando, a mesma sensação de que algo não encaixou ainda. Não é fraqueza sua. É porque o reinício real nunca foi marcado no calendário de ninguém. Naquela manhã, depois de ter ficado acordado olhando para a lua, eu lembro de ter tomado o banho e sentido algo diferente já na água quente caindo nas costas. Não consigo explicar de outra forma, a não ser dizendo que o peso que eu carregava na semana anterior simplesmente não estava mais lá. Não tinha sumido de forma dramática, sem fanfarra, sem nenhum momento de epifania. Ele tinha evaporado enquanto eu dormia, ou enquanto eu ficava acordado olhando para o céu, não sei exatamente quando. Só sei que quando me olhei no espelho naquela manhã, alguma coisa no meu rosto estava diferente. Não minha aparência, era outra coisa. Era como se a expressão padrão que meu rosto carregava sem eu perceber, aquela de quem está esperando algo que não chega, tivesse relaxado. E aqui está o ponto que eu precisei de algum tempo para entender direito. Um ciclo energético não começa quando o mundo manda sinal. Ele começa quando você e o mundo finalmente vibram na mesma frequência ao mesmo tempo. É como duas cordas de violão tocadas separadas que de repente encontram a mesma nota e ressoam juntas.
Você não força isso. Você não agenda isso. Você simplesmente chega num ponto onde está suficientemente presente, suficientemente aberto, e o momento te encontra. A superlua cria as condições externas para isso acontecer, mas a abertura interna, essa é sua. Eu comecei a notar isso nas pessoas ao meu redor ao longo daquele dia. Uma vizinha minha que estava tentando há meses se decidir sobre mudar de cidade me parou no corredor e disse que tinha acordado sabendo. Não pensando, não analisando, sabendo. Sem hesitação, sem aquela névoa de dúvida que ela descrevia toda vez que o assunto aparecia. Ela estava leve, com os olhos acesos, do jeito que as pessoas ficam quando finalmente param de lutar contra uma decisão que o coração já tinha tomado fazia tempo. Eu reconheci aquele estado porque eu estava começando a entrar nele também. Era o estado de quem parou de esperar permissão para começar. E isso é o que essa janela energética faz de mais precioso. Ela não te dá respostas que você não tinha. Ela remove a estática que impedia você de ouvir as respostas que você já carregava. É a diferença entre um rádio com chiado e o mesmo rádio com um sinal limpo. A música sempre esteve lá, só que agora você consegue ouvir. E quando o sinal fica limpo, o que vem a seguir muda completamente de ritmo. A verdade é que esse reinício que eu estou descrevendo não tem endereço fixo no tempo. Ele acontece quando três coisas se encontram ao mesmo tempo. Quando o ciclo cósmico abre uma janela, quando você está presente o suficiente para perceber, e quando você tem coragem de parar de fingir que está bem onde está. Naquela manhã, eu tinha as 3. E o que aconteceu nas horas seguintes me mostrou de forma muito concreta que quando essas 3 coisas se alinham, a vida não te pede para mudar. Ela simplesmente começa a mudar ao seu redor, enquanto você ainda está tentando entender o que está acontecendo. Mas o que eu ainda não sabia naquele momento era que esse reinício era só a superfície. Que por baixo dele estava acontecendo algo muito mais profundo, muito mais silencioso e muito mais poderoso do que qualquer coisa que eu poderia ter planejado ou antecipado. O que aconteceu comigo naquele dia foi tão estranho que eu demorei semanas para conseguir falar sobre isso com alguém. Não porque fosse algo dramático ou assustador, mas porque era do tipo de experiência que você sabe que soa maluco se você tentar descrever em voz alta antes de ter processado direito. Então deixa eu te contar como foi, com calma, do jeito exato como aconteceu, porque os detalhes aqui importam muito. Eu tinha uma lista mental de coisas que me incomodavam. Todo mundo tem essa lista, mesmo que nunca tenha colocado no papel. São aquelas coisas que ficam girando no fundo da cabeça, aquela situação no trabalho que você tolera, mas não aguenta, aquele relacionamento que drena mais do que alimenta, aquele projeto que você adia toda semana com uma desculpa diferente. A minha lista não era pequena. E durante meses eu tinha carregado ela como quem carrega uma mochila, que foi ficando mais pesada sem que você percebesse, porque o peso foi aumentando devagar. Naquele dia, sentado com o segundo café da manhã, eu percebi que estava passando mentalmente por essa lista e que ela havia mudado. Não de conteúdo, as situações eram as mesmas, mas o peso tinha mudado. Algumas coisas que me incomodavam profundamente na semana anterior agora pareciam pequenas demais para merecer espaço na minha cabeça. Como se eu tivesse crescido 1 centímetro internamente durante a noite e agora algumas preocupações simplesmente não alcançavam mais a minha altura. Não era indiferença, eu ainda me importava com essas coisas. Era mais como ver um problema de um andar mais alto. Você enxerga melhor, enxerga o contexto todo, e ele parece menor não porque diminuiu, mas porque a sua perspectiva aumentou. E aqui está a parte que me pegou de surpresa. Algumas prioridades que eu achava que eram minhas, simplesmente não pareciam mais minhas. Coisas que eu perseguia por hábito, por expectativa dos outros, por inércia, começaram a parecer estranhas,
como se eu tivesse pego o casaco errado no cabide e só tivesse percebido quando fui colocar. A sensação não era de perda, era de clareza, de finalmente sentir o peso exato do que era meu e o peso do que eu estava carregando para agradar alguma versão de mim que eu nem era mais. Isso não aconteceu porque eu meditei, porque fiz algum ritual, porque li algum livro naquela semana. Aconteceu sozinho, como uma atualização de sistema que roda em segundo plano enquanto você dorme, e quando você acorda, tudo funciona um pouco diferente, sem que você tenha tocado em nada. E a superlua foi o gatilho dessa atualização. Não a causa de tudo, mas o sinal que disse ao seu sistema interno que era hora de processar o que estava acumulado e liberar o que não servia mais. O mais impressionante foi perceber que essa reorganização interna não me deixou vazio. Me deixou com espaço. E espaço é exatamente o que você precisa para que algo novo possa entrar. Porque a natureza não tolera vácuo, e quando você libera o que estava ocupando o lugar sem servir, alguma coisa nova aparece para preencher. O que apareceu para mim naquelas horas foi algo que eu não esperava encontrar ali, e que vai mudar completamente a forma como você entende o que esse portal está fazendo agora mesmo dentro de você. Eu fiz uma coisa naquele dia que eu não fazia havia quase 2 anos, e isso mudou tudo. Não foi nada grandioso, não foi nada que alguém de fora conseguiria ver e entender a importância. Foi uma ação pequena, quase ridícula de tão simples. Mas o que aconteceu depois dela me mostrou de forma tão clara e tão rápida que algo no campo energético ao meu redor tinha mudado, que eu precisei sentar e respirar fundo por alguns minutos só para processar. Deixa eu te explicar o que eu entendi naquele momento sobre como esses portais funcionam na prática, porque tem um princípio aqui que a maioria das pessoas nunca ouviu explicado dessa forma e que faz toda a diferença entre quem atravessa uma superlua transformado e quem atravessa ela apenas sentindo uma energia diferente por alguns dias e depois volta para o mesmo lugar. O universo, o campo energético, a força que organiza os ciclos, chame do que quiser. Ele não lê seus pensamentos. Ele lê seus movimentos. Uma intenção que fica só na cabeça é como uma semente que você segura na mão fechada. Ela tem todo o potencial do mundo, mas enquanto estiver fechada na sua mão, ela não vai germinar. O que ativa o potencial de uma semente não é você pensar nela, não é você desejar que ela cresça, é você colocar ela na terra. É o contacto com o ambiente, é a ação física de soltar. E durante uma superlua, o solo está mais fértil do que em qualquer outro momento do ciclo. O que você planta agora vai brotar numa velocidade que vai te surpreender. Mas você precisa soltar a semente primeiro. A ação que eu fiz naquele dia foi simples. Eu tinha um projeto que estava parado há meses numa pasta do meu computador. Não um projeto enorme, não algo que ia mudar minha vida da noite para o dia. Era algo que eu tinha começado com entusiasmo, que tinha deixado de lado quando a rotina engoliu o meu tempo e que ficou ali acumulando aquele peso silencioso de coisa inacabada. Naquela tarde, eu abri a pasta, abri o arquivo e escrevi 3 parágrafos. Só isso. Não finalizei, não mandei para ninguém, não anunciei nada. Só movi. E o que aconteceu nas horas seguintes foi como se o universo tivesse estado esperando exatamente por aquele gesto para poder começar a se mover também. Em menos de 2 horas depois disso, recebi uma mensagem de alguém que eu não esperava sobre exatamente o assunto daquele projeto. Não vou entrar em detalhes porque ainda estou processando as consequências disso, mas a coincidência era boa demais para ser só coincidência. Era o tipo de resposta rápida demais, específica demais, que te faz parar
e olhar para o céu com aquela sensação de que alguém estava prestando atenção. Não foi a última vez que isso aconteceu naquele dia. Isso é o que eu chamo de acordo de movimento. Não é um contrato espiritual com linguagem complicada, não é nenhum ritual elaborado. É simples assim. Você move, o campo move junto. Você fica parado, o campo fica parado também. E durante o pico de uma superlua, essa equação fica amplificada a um ponto que você consegue sentir a resposta quase que em tempo real. A janela está aberta, e enquanto ela está aberta, cada passo seu tem um eco que em outros momentos levaria semanas para aparecer. O que você iniciar agora carrega uma velocidade embutida que iniciativas de outros momentos simplesmente não têm. E isso não é metáfora, é o que eu vivi naquele dia e o que vou continuar te contando agora. O que aconteceu nas horas seguintes àquela ação pequena foi a coisa mais estranha e mais fascinante que eu já experienciei em termos de velocidade de resposta do mundo ao meu redor. E eu preciso que você entenda o contexto para entender o tamanho do que estou descrevendo. Eu sou o tipo de pessoa que costuma esperar. Espera retorno de mensagem, espera confirmação, espera o sinal verde, espera que as condições fiquem melhores, espera que o momento seja mais certo. Passei boa parte da minha vida adulta nesse modo de espera crônica, convencido de que paciência e inércia eram a mesma coisa. Não são. Aprendi isso da forma mais concreta possível naquele dia. Depois daquela primeira resposta rápida que te mencionei, as coisas continuaram se movendo numa velocidade que eu não estava acostumado. Uma conversa que eu tinha tentado iniciar semanas antes e que tinha ficado no silêncio, de repente teve resposta. E uma resposta boa, aberta, receptiva. Uma oportunidade que eu achava que tinha passado reapareceu de um ângulo diferente, como se tivesse dado uma volta e voltado com nova embalagem. E uma ideia que eu tinha descartado por achar que não era o momento certo, começou a parecer urgente de um jeito que eu não tinha sentido antes. O mais impressionante não foi a velocidade dessas coisas acontecendo. Foi a qualidade da informação que cada uma delas me deu. Cada situação respondia de forma tão clara que eu não precisava ficar interpretando o sinal. Não precisava analisar por horas se aquilo era bom ou ruim, certo ou errado para mim. Era como se cada evento chegasse já com uma etiqueta interna que dizia sim ou não, com uma nitidez que eu raramente sentia no dia-a-dia normal. Isso é o que o campo energético amplificado faz de mais valioso. Ele remove o ruído entre você e a realidade. Em condições normais, a vida responde devagar e com muita ambiguidade. Você tenta algo, espera semanas, recebe um sinal confuso, tenta interpretar, fica na dúvida, tenta de novo. É um ciclo lento e mentalmente cansativo. Mas dentro de um portal como esse, o tempo de resposta colapsa. A ambiguidade diminui. Você age e a vida te diz quase imediatamente se aquilo está no caminho certo ou não. Não com palavras, mas com a textura dos acontecimentos. Com a fluidez ou a resistência que você encontra. Com a forma como as pessoas respondem, como as portas se abrem ou se fecham, como o seu próprio corpo reage. Eu passei aquele dia inteiro nesse estado de percepção aguçada, e cada hora que passava eu entendia um pouco mais que aquilo não era sorte, não era coincidência acumulada. Era o resultado de ter feito uma coisa aparentemente pequena,
no momento exato em que o campo estava mais receptivo. E o que isso me ensinou sobre o timing das ações, sobre a diferença entre agir no momento certo e agir em qualquer momento, foi algo que eu não conseguia ter aprendido de nenhuma outra forma a não ser vivendo. Mas o que eu ainda não sabia era que a parte mais surpreendente daquele dia nem tinha começado ainda. Naquela tarde eu chorei sem nenhum motivo aparente, sentado no mesmo lugar onde tinha tomado meu café de manhã, olhando pela janela sem ver nada de específico. Não foi um choro de tristeza, não foi de alegria, foi de outro tipo. O tipo que acontece quando algo que estava represado há muito tempo finalmente encontra uma saída e passa por você como água que rompe uma barreira pequena. Durou talvez uns 2 minutos. Depois parou sozinho. Eu sequei o rosto, respirei fundo, e o que ficou depois disso foi uma leveza que eu não sabia que estava esperando sentir. Isso foi a parte emocional do portal chegando, e ela chegou de um jeito completamente diferente do que eu esperava. Eu tinha lido sobre transformações emocionais profundas, sobre processos intensos de cura, sobre momentos dramáticos de virada. O que aconteceu comigo não foi nada disso. Foi silencioso, breve e assustadoramente limpo. Como se meu sistema interno tivesse feito uma varredura rápida, identificado o que estava ocupando espaço sem servir mais e simplesmente descartado. Sem cerimônia, sem drama, sem análise. E aqui está o que eu entendi depois. Existe uma diferença enorme entre resolver algo emocionalmente e simplesmente crescer além dele. Resolver implica esforço, implica trabalho, implica sentar com a dor e processá-la conscientemente. Crescer além implica que você chegou num ponto onde aquilo não tem mais altura suficiente para te alcançar. As duas coisas têm valor, mas são completamente diferentes. O que a superlua ativou em mim não foi resolução. Foi crescimento silencioso que eu nem tinha percebido que estava acontecendo, e que o portal simplesmente iluminou de repente como uma lanterna apontada para dentro. Comecei a notar ao longo daquela tarde que certas coisas que eu carregava como mágoa ativa simplesmente tinham perdido a carga. Uma situação de meses atrás que ainda me incomodava quando eu pensava nela, de repente parecia distante demais para merecer energia. Não porque eu tinha perdoado de forma consciente ou trabalhado nisso, mas porque a versão de mim que tinha sido afetada por aquilo parecia não ser mais exatamente eu. Era como olhar para uma foto antiga e reconhecer a pessoa, mas não se identificar com a expressão dela. Você sabe que é você, mas não é mais você. Essa é a forma mais honesta que eu consigo descrever o que o portal fez com meu campo emocional naquele dia. Ele não limpou, ele revelou o que já estava limpo. Ele não curou, ele mostrou o que já tinha cicatrizado sem que eu tivesse prestado atenção. E o espaço que abriu depois disso não era vazio, era capacidade. Era a sensação de ter mais de si mesmo disponível para direcionar para o que realmente importa. E o que veio preencher esse espaço nas horas seguintes foi algo que eu absolutamente não esperava encontrar ali. Mas antes de chegar nisso, preciso te falar sobre o ritmo, porque o ritmo foi a segunda coisa mais surpreendente daquele dia, logo depois da recalibração emocional que acabei de descrever. Nunca na minha vida adulta eu tinha visto tanto acontecer em tão pouco tempo de uma forma tão ordenada. E olha que eu não estou falando de eventos grandiosos ou de mudanças visíveis para qualquer pessoa de fora. Estou falando de movimento interno e externo acontecendo em sincronia, numa velocidade que parecia desproporcionalmente rápida em relação ao esforço que eu estava colocando. Pela manhã, eu tinha aberto aquele arquivo parado há meses e escrito 3 parágrafos.
Por volta do meio-dia, tinha recebido aquela mensagem inesperada que te mencionei antes. No início da tarde, tinha acontecido o momento emocional de limpeza que acabei de descrever. E agora, no final da tarde, com a luz do sol mudando de cor pela janela e o apartamento ficando com aquele tom quente de entardecer, eu estava recebendo informações, conexões e clareza, numa frequência que normalmente levaria semanas para se acumular. Uma mensagem antiga que eu tinha deixado sem resposta por falta de saber o que dizer, de repente tinha uma resposta óbvia. Um projeto que eu tinha engavetado porque parecia grande demais, de repente parecia ter um primeiro passo que cabia numa tarde. Uma conversa que eu precisava ter com alguém e que eu vinha adiando por semanas, de repente parecia urgente de um jeito que não me assustava mais, me motivava. E o mais estranho de tudo isso era que cada uma dessas coisas chegava com uma clareza embutida. Não havia dúvida sobre qual era o próximo passo. Não havia aquela névoa habitual de será que é esse o momento certo? Será que eu estou pronto? Será que vai funcionar? Era como se cada item tivesse chegado já processado, já mastigado, já pronto para ser executado. Eu só precisava estender a mão e pegar. Isso é o que acontece quando o campo energético ao redor de você se alinha com o que está dentro de você. A fricção diminui, e quando a fricção diminui, a velocidade aumenta de forma natural, sem que você force nada. Você não está correndo, mas está chegando mais rápido. Você não está se esforçando mais, mas está conseguindo mais. É a diferença entre tentar nadar contra a correnteza e simplesmente se deixar levar por ela na direção que você já queria ir. Eu passei aquela tarde no estado mais produtivo e mais leve que eu tinha experimentado em muito tempo. Não eufórico, não acelerado artificialmente. Presente, claro, conectado com o que eu estava fazendo de um jeito que o dia a dia raramente permite. E quando o sol finalmente se pôs e a lua começou a aparecer no céu mais uma vez, eu olhei para ela pela janela e entendi que aquele dia tinha sido diferente não porque algo externo tinha me empurrado, mas porque eu tinha finalmente parado de frear. E o que estava esperando do outro lado desse freio liberado era algo que eu precisaria de mais algumas horas para encontrar por completo. Quando a lua subiu no céu naquela noite e eu fui até a janela pela segunda vez em menos de 24 horas, eu encontrei numa gaveta velha do meu quarto algo que não via há anos, e isso me parou completamente no meio do que eu estava fazendo. Era um caderno simples, de capa preta, com as bordas já amassadas do tempo. Eu nem lembrava que tinha guardado ele ali. Sentei na beira da cama e comecei a folhear, e o que eu li naquelas páginas me deixou sem ar por alguns segundos. Era cheio de ideias, projetos, conceitos, esboços de coisas que eu queria criar, explorar, construir. A letra era minha, mas parecia de outra pessoa, de alguém com mais energia, com mais ousadia, com menos medo de colocar no papel o que estava na cabeça. Tinha planos detalhados para coisas que eu nunca fiz. Tinha perguntas que eu nunca respondi. Tinha uma versão de mim que ficou guardada naquele caderno enquanto a vida foi acontecendo por cima dela, camada por camada, até eu quase não lembrar mais que ela existia. E aqui está o que me pegou de surpresa total. Não foi saudade o que eu senti, foi reconhecimento. Foi aquela sensação específica de ver algo que é seu, que sempre foi seu, e perceber que você se afastou dele não porque deixou de querer, mas porque foi sendo empurrado por outras direções até a distância ficar grande demais para enxergar de onde você estava. Não tinha culpa naquilo, tinha clareza. Uma clareza limpa e direta que dizia: isso ainda é seu, e o momento de voltar para isso é agora. Aquele caderno tinha mais de 3 anos. Eu tinha parado de escrever nele quando minha rotina ficou mais pesada,
quando as responsabilidades foram chegando e o tempo foi sendo dividido em pedaços cada vez menores. E o que tinha ficado guardado ali não era nostalgia, era potencial represado. Era energia que não tinha ido a lugar nenhum, que tinha ficado parada esperando o momento em que eu voltasse a prestar atenção. Isso é o que o portal faz com as coisas que você abandonou sem querer terminar. Ele não as traz de volta como lembrança dolorosa do que poderia ter sido. Ele as traz como material vivo, como recurso disponível, como se o tempo que passou não tivesse sido perda, mas preparação. Aquelas ideias no caderno não tinham envelhecido, elas tinham amadurecido. E eu, que tinha amadurecido junto sem perceber, agora estava em posição de fazer com elas algo que não teria conseguido 3 anos atrás. Fiquei lendo aquele caderno por quase 1 hora, sentado na beira da cama com a luz do quarto acesa e a lua lá fora jogando uma claridade azulada pela janela entreaberta. E a cada página que eu virava, a sensação de que aquele material ainda tinha vida ia ficando mais forte, mais concreta, mais impossível de ignorar. Não era inspiração vaga, era direção específica. Era o tipo de certeza que aparece quando você para de procurar o que fazer e encontra o que sempre deveria ter continuado fazendo. Quando fechei o caderno e fui dormir naquela noite, eu sabia que no dia seguinte ia fazer algo com aquilo. Não sabia exatamente o que ainda, mas sabia que ia fazer. E essa certeza simples, sem ansiedade, sem pressão, era completamente diferente de qualquer coisa que eu tinha sentido em relação aos meus projetos nos últimos anos. Era leve, era firme, era minha. E o que aconteceu quando eu acordei no dia seguinte com essa certeza ainda intacta foi onde a história ficou ainda mais interessante. No dia seguinte, eu saí de casa por volta do meio-dia para resolver umas coisas simples, e o que aconteceu nas próximas 2 horas foi tão diferente do meu padrão habitual de interação com o mundo que eu precisei pausar num banco de praça e simplesmente observar por alguns minutos o que estava acontecendo ao meu redor. Eu vou-te explicar o meu padrão normal primeiro para você entender o contraste. No dia a dia, eu sou o tipo de pessoa que passa por lugares sem ser muito notada. Não sou tímido, não sou antissocial, mas tenho um jeito quieto de existir em público que faz com que eu raramente seja o ponto de atenção de nenhum ambiente. As conversas que tenho com desconhecidos costumam ser funcionais, rápidas, sem muita profundidade. As interações passam, eu passo, e a vida segue no ritmo habitual. Naquele dia não foi assim. E a diferença foi tão perceptível que eu mesmo estranhei antes de qualquer outra pessoa. A primeira coisa que notei foi na padaria onde parei para tomar um café. A moça que me atendeu puxou o assunto, algo que raramente acontece ali porque o movimento é intenso e as pessoas estão sempre com pressa. Não foi um assunto banal, foi uma conversa real de uns 5 minutos sobre algo que ela estava passando e que ela compartilhou de um jeito aberto e natural, como se me conhecesse há anos. Eu saí de lá pensando que tinha sido coincidência. Mas aí na loja seguinte, a mesma coisa aconteceu de forma diferente. Um homem mais velho que estava no corredor ao lado do meu, olhou para mim e fez um comentário espontâneo sobre algo que eu estava segurando. E aquilo virou uma troca rápida, mas genuína, sobre um assunto que os dois conhecíamos. Quando eu saí, ele disse: "Foi um prazer conversar com você." Do jeito que as pessoas falam quando a conversa foi melhor do que esperavam. Eu parei no banco de praça depois disso e fiquei prestando atenção. E o que eu percebi foi que eu estava diferente de um jeito que não era visual. Minha postura era a mesma. Minha roupa era comum. Meu rosto não estava diferente. Mas havia algo na minha presença, na forma como eu ocupava o espaço ao meu redor, que estava enviando um sinal diferente do habitual.
como se a limpeza emocional do dia anterior, a ação que eu tinha tomado, a certeza que eu tinha encontrado naquele caderno, tivessem mudado a frequência que eu irradiava sem que eu tivesse feito nenhum esforço consciente para isso. Magnetismo não é sobre ser bonito ou ser extrovertido ou ter a fala certa. É sobre a coerência entre o que você sente por dentro e o que você projeta por fora. Quando essas duas coisas estão alinhadas, as pessoas ao redor percebem, mesmo sem saber o que estão percebendo. Elas se aproximam porque algo ali ressoa, porque você está emanando um sinal claro em vez de um sinal confuso. E sinal claro atrai resposta clara. Isso é o que o portal tinha feito. Tinha alinhado o meu interior a um ponto onde o exterior começou a espelhar isso de volta de formas que eu não pedia e não forçava. E o mais revelador de tudo foi perceber que as oportunidades e conexões que chegaram naquele dia não eram aleatórias. Elas eram compatíveis com quem eu estava me tornando, não com quem eu tinha sido. Era como se o mundo tivesse atualizado o arquivo que ele tem sobre mim, enquanto eu estava ocupado atualizando o arquivo que eu tenho sobre mim mesmo. E o que esse novo arquivo estava atraindo era algo que eu precisava entender melhor antes que a janela do portal começasse a fechar. Naquela mesma tarde, sentado naquele banco de praça, eu recebi uma ligação que eu vinha evitando fazer há mais de 4 meses. Só que dessa vez foi a outra pessoa que ligou primeiro. E quando eu atendi, com o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal, o que eu ouvi do outro lado não era o que eu esperava. Era uma proposta. Direta, clara, do tipo que você passa meses esperando aparecer e quando aparece, você quase não acredita que está ouvindo. Não vou entrar em detalhes sobre o que era especificamente porque ainda está se desdobrando, mas o que importa aqui não é o conteúdo da ligação. É o que eu fiz com ela. Porque meu padrão antigo teria sido muito diferente do que aconteceu naquele momento. Meu padrão antigo teria dito: deixa eu pensar, deixa eu ver minha agenda, deixa eu analisar melhor antes de responder. Teria comprado tempo. Teria criado distância entre o momento e a decisão. Não por falta de interesse, mas por aquele reflexo automático de hesitar que a gente desenvolve ao longo dos anos, como se cautela e paralisia fossem a mesma coisa. Mas naquele dia, com tudo o que tinha acontecido nas últimas horas ainda fresco no meu corpo, com a leveza emocional da limpeza do dia anterior, com a certeza encontrada no caderno, com a consciência do magnetismo que estava em operação, eu não hesitei. Respondi no mesmo tom com que a proposta chegou, direto, aberto, presente. E quando desligamos a chamada, a sensação que ficou não era de risco, era de alinhamento. Como se eu tivesse finalmente parado de nadar contra uma correnteza que estava me levando na direção certa o tempo todo. E aqui está o ponto central que eu precisei viver para entender de verdade. Coragem não é um estado permanente que você conquista uma vez e carrega para sempre. É uma resposta que aparece quando o desejo de avançar finalmente fica maior do que o hábito de recuar. Durante meses eu tinha deixado o hábito de recuar ganhar essa disputa. Não por covardia, mas por acúmulo. Por ter dito não tantas vezes que o não tinha virado automático. O portal quebrou esse automático. Não substituiu o medo por segurança, substituiu o hábito de recuar por uma presença tão forte no momento que o recuo simplesmente não teve espaço para acontecer. Depois da ligação, eu continuei sentado na praça por mais alguns minutos. O sol estava descendo, a luz estava dourada e eu podia sentir uma firmeza tranquila se instalando em algum lugar entre o peito e o estômago. Não euforia, não adrenalina.
firmeza. Do tipo que aparece quando você age a partir do que você é de verdade e não a partir do que o medo te convenceu a ser. E essa firmeza foi ficando mais sólida a cada hora que passou. Não porque eu continuei tomando decisões grandes, mas porque a primeira decisão tomada sem recuar pavimentou o caminho para a próxima, e a próxima pavimentou o caminho para a seguinte. Coragem se acumula quando você para de desperdiçá-la em hesitação. O que aconteceu nas horas seguintes a essa ligação foi onde as coisas ficaram ainda mais intensas, de um jeito que eu ainda precisava entender completamente. Deixa-eu te falar de uma coisa que eu passei anos fazendo e que eu descobri naqueles 2 dias ser completamente inútil. Eu era especialista em fingir que não sabia a resposta. Não com outras pessoas, comigo mesmo. Havia situações na minha vida onde eu tinha uma clareza interna muito específica sobre o que estava certo ou errado, sobre o que funcionava ou não funcionava, sobre o que deveria continuar e o que deveria terminar. E em vez de agir sobre essa clareza, eu criava névoa em cima dela. Pensava mais, analisava mais, buscava mais perspectivas, perguntava mais opiniões e fazia tudo isso não porque precisasse de mais informação, mas porque mais informação justificava não agir ainda. Isso é o que eu chamo de zona cinzenta fabricada. Você pega uma verdade clara e joga névoa em cima até não conseguir mais vê-la. E então usa a névoa como desculpa para adiar o que você já sabe que precisa fazer. É um mecanismo sofisticado de autoproteção que parece inteligência, mas é, na prática, fuga com um vocabulário mais elaborado. O portal destruiu esse mecanismo em mim de uma forma que eu não vi vindo. Aconteceu naquela mesma noite, depois que eu voltei para casa, depois da ligação, depois de tudo que aquele dia tinha concentrado em poucas horas. Eu estava sentado na sala, o apartamento estava quieto, e de repente eu me peguei pensando em 3 situações específicas da minha vida que eu vinha tratando como zonas cinzentas há meses. 3 situações onde eu fingia não saber a resposta, mas sabia perfeitamente. E naquela noite, sem nenhum esforço consciente, sem nenhuma análise adicional, as 3 ficaram transparentes como vidro limpo. A primeira era uma relação profissional que eu mantinha por hábito e não por valor real. Eu sabia disso. Só não tinha agido sobre isso. A segunda era um compromisso que eu havia assumido por pressão externa e que drenava minha energia toda vez que eu pensava nele. Também sabia. Também não tinha agido. A terceira era uma direção que eu estava seguindo no meu trabalho que não era mais minha, que tinha sido minha em outro momento, mas tinha ficado como trilho automático enquanto eu crescia para outro lado. As 3 estavam lá, nítidas, sem possibilidade de reinterpretação. O que o portal fez não foi me dar novas informações. Foi tornar impossível continuar fingindo que as informações que eu já tinha não eram suficientes. Era como ter vivido meses num quarto com uma janela suja e, de repente, alguém limpar o vidro do lado de fora. Você não vê nada novo. Você vê o que sempre estava lá, só que agora com uma nitidez que torna inaceitável continuar fingindo que está embaçado. E o que é poderoso nessa clareza é a paz que ela traz junto. Não é uma clareza que assusta, que pressiona, que grita. É uma clareza serena, do tipo que chega quando você para de gastar energia fingindo não saber e deixa o que você sabe simplesmente existir. A tensão que eu carregava em relação às 3 situações diminuiu drasticamente naquela noite.
Não porque eu tinha resolvido elas ainda, mas porque eu tinha parado de fingir que eram complicadas. E a diferença entre carregar um problema real e carregar um problema que você complica de propósito é imensa. O que veio depois dessa clareza foi o momento mais importante de tudo que eu experienciei naqueles dias. Na noite em que tudo aquilo ficou claro, eu fiz algo que jamais tinha feito antes. Peguei um papel, escrevi o nome das 3 situações que eu vinha fingindo não entender e do lado de cada uma escrevi a resposta que eu já sabia há meses. Sem análise, sem rodeio, sem a névoa que eu costumava fabricar para me proteger da própria verdade. E quando terminei de escrever a terceira resposta, eu olhei para aquele papel e percebi algo que me virou por dentro de um jeito silencioso, mas absolutamente definitivo. Nenhuma daquelas respostas era nova. Todas elas já estavam em mim. Eu só tinha passado meses construindo paredes em volta delas para não ter que agir. Isso foi o momento em que eu entendi de verdade o que o portal tinha feito. Não tinha me dado nada que eu não tinha. Tinha removido o que eu usava para me esconder do que já tinha. E essa diferença muda tudo, porque ela devolve a responsabilidade inteira para você. Não tem mais como culpar o timing, não tem mais como culpar as circunstâncias, não tem mais como esperar pelo momento certo. Quando você para de fingir que não sabe, o único passo que resta é agir sobre o que você sabe. E aqui está o que me surpreendeu mais naquele momento. Eu esperava sentir peso quando a clareza chegasse. Esperava aquela sensação sufocante de não ter mais desculpa. Mas não foi isso. Foi o oposto. Foi leveza. A leveza específica de quem larga um peso que carregava tanto tempo que tinha esquecido que era opcional. Porque é isso que a zona cinzenta fabricada faz com você ao longo do tempo. Ela pesa. Não como uma crise, não como uma dor aguda, mas como um cansaço constante de baixo nível que está sempre lá e que você normaliza até achar que é assim que a vida é. Quando você para de fabricar névoa em cima das suas próprias respostas, esse cansaço vai embora. E o espaço que fica não é vazio, é disponibilidade. É você inteiro, presente, sem parte da sua energia sendo consumida para manter a ilusão de que você não sabe o que sabe. E nesse estado de disponibilidade completa foi que eu entendi pela primeira vez o que o portal realmente era. Não estava no céu. Nunca esteve. O portal era aquele exato momento de parar de fingir. Fiquei acordado ainda por mais um tempo naquela noite, não por inquietação, mas porque havia algo se consolidando dentro de mim que eu queria sentir completamente antes de dormir. Era como assistir a uma estrutura sendo construída por dentro, tijolo por tijolo, silenciosamente, enquanto eu simplesmente ficava ali, presente. E quando finalmente fui dormir, o sono que veio foi diferente de qualquer sono que eu tinha tido nos últimos meses. Era fundo, era limpo, era do tipo que você acorda do outro lado sentindo que descansou de verdade. O que aconteceu quando eu abri os olhos na manhã seguinte foi o encerramento de um ciclo que tinha começado naquela primeira madrugada em que acordei sem motivo e fui até a janela ver a lua. Só que agora, o encerramento não chegou como dramaturgia, não chegou com nenhum evento externo impressionante. Chegou como consciência, como a sensação clara e tranquila de que eu era uma pessoa ligeiramente diferente da que tinha ido dormir 2 dias antes. Não transformado de forma miraculosa, não curado de tudo, não chegado em algum destino final, mas diferente, mais real, mais alinhado com o que de fato sou do que com o que tinha me acostumado a ser por inércia. E aqui está o que eu preciso te dizer sobre tudo isso antes de terminar,
Porque tem um ponto que a maioria das pessoas erra quando ouve esse tipo de história. A superlua não fez nada por mim. Ela fez algo junto comigo. E essa distinção é a mais importante de tudo que eu descrevi até agora. Quando a lua se aproxima e o campo energético se amplifica, o que muda não é o mundo ao seu redor. O que muda é a espessura da barreira entre você e o que você já é. Essa barreira fica mais fina. Os seus próprios sinais ficam mais altos. A sua voz interna, que no cotidiano fica abafada pelo barulho da rotina, pelo peso das expectativas, pelo acúmulo de tudo que você normalizou, essa voz fica mais audível durante o portal. E você tem duas opções quando ela fica mais audível. Você escuta ou você sobe o volume da distração para não ter que ouvir. Eu passei anos escolhendo a segunda opção, sem perceber que estava escolhendo. Aqueles 2 dias foram a primeira vez que eu escolhi a primeira de forma consciente e completa. E o que aconteceu em consequência disso não foi mágica, foi coerência. Quando você age a partir do que você realmente é, o mundo ao seu redor não tem outra opção a não ser responder de forma coerente com isso. Não porque o universo te premia, mas porque você para de enviar sinais misturados e começa a enviar um sinal limpo. E sinal limpo recebe resposta limpa. Sempre. O portal não está na posição da lua no céu. O portal está no momento em que você para de ser o primeiro obstáculo entre você e o que você quer. Esse momento pode acontecer numa noite de superlua, pode acontecer numa tarde comum de terça-feira, pode acontecer agora mesmo enquanto você ouve isso. O que determina se ele acontece não é o calendário e não é o céu, é você. É a sua disposição de parar de esperar condições perfeitas e reconhecer que a única condição que sempre faltou era a sua própria presença inteira no momento. Eu quero te deixar com uma pergunta antes de terminar, e eu quero que você pense de verdade antes de responder, não com a resposta que parece certa, mas com a resposta honesta. Qual é a zona cinzenta que você está mantendo viva na sua vida agora mesmo? Aquela situação onde você já sabe a resposta, mas continua fabricando névoa em cima dela para não ter que agir. Me conta nos comentários. Não porque eu tenha a solução, mas porque nomear em voz alta o que você vinha fingindo não saber é o primeiro passo real. É a semente saindo da mão fechada. Se esse conteúdo chegou até você de alguma forma e fez sentido, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conversa para mais pessoas que estão prontas para ouvir.